Olá, amigos, a paz do Senhor. Nos últimos dias está viralizando um vídeo de profecia com data marcada para o anjo da morte passar e unção nas portas e janelas das casas para Deus livrar o seu povo. No podcast de hoje quero me reportar a esse tema que, de uma maneira ou de outra, tem criado certo alvoroço na mente das pessoas e também muitas indagações. Teólogos têm contestado o profeta, internautas entram em discussões nas redes sociais e o próprio pastor profeta já gravou um outro vídeo chamando os teólogos que o criticam de, abre aspas, burros, fecha aspas, palavras dele. Essa discussão acalorada e polarizada é que enfraquece o conteúdo que, de fato, deveríamos colocar em questão. É preciso dizer para aqueles que não acreditam em profecia que esse é um dos dons do Espírito Santo e que, assim como os demais, não cessou. Há quem não acredite por conta da sua origem, escola e ou orientação teológica, mas não é o caso dos que professam o evangelho de confissão pentecostal. Sabemos sim que existem crendices e meninices no meio da igreja, mas as exceções não podem prejudicar a regra geral e para isso é preciso ensinar e exortar. Por outro lado, existem aqueles que acreditam em tudo ou não acreditam em nada. Isso é muito perigoso. Por isso, precisamos de maneira equilibrada pontuar algumas coisas. No Antigo Testamento havia um ministério profético reconhecido e considerado por toda a nação, mas hoje não existe esse ministério nas igrejas cristãs. Existem sim pessoas ou mensageiros de Deus que possuem o dom de profecia, usado em determinadas ocasiões com propósitos definidos pelo Espírito Santo. Entre os dons ministeriais citados em Efésios 4:11, há também o dom de profeta, dados pelo próprio Senhor Jesus à igreja, não confundir com o dom do Espírito Santo, que é o assunto de hoje. No Antigo Testamento, as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, exceto quanto a seu cumprimento. Quando o profeta era de fato homem de Deus, nenhuma palavra deixava de se cumprir. Lembra de 1 Samuel 3,19? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18:22. Se não se cumprisse, era um falso profeta e era então punido com pena de morte. Deuteronômio 13:5 e 18:20-22. Agora, na era do Novo Testamento, os profetas podem ser julgados ou avaliados sim. Paulo fala aos Coríntios, primeira carta 14:29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Está bem claro o texto. Quanto à profecia em tela, me parece que as orientações de conserto, reconciliação, oração, jejum é mais do que normal. A Bíblia já nos orienta a fazer isso. Creio que nesse quesito a profecia cumpra fielmente o que está em 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora, quanto ao fato de não se sair de casa no período da noite, também tudo normal, afinal de contas estamos em lockdown. E o que faz um crente na rua pela madrugada, a menos que esteja a trabalho? Afinal de contas, a palavra de Deus também nos orienta a nos sujeitarmos às autoridades constituídas. Quanto à data profetizada para o chamado anjo da morte passar, também me parece que já está passando há muito tempo. Afinal de contas, já estão morrendo mais de 3.000 pessoas por dia somente no Brasil. Agora, para se cumprir a profecia, será necessário um número de mortes no referido dia sem precedentes até então. Mas para isso, meus irmãos, só aguardando. Oremos pelo nosso irmão, pois como já disse no início, as pessoas costumam, via de regra, crer em tudo ou não crer em nada, e isso é muito perigoso, até porque ele é um servo de Deus, tem família, líderes sobre ele e também pastoreia a igreja, como ele mesmo se apresenta em um dos vídeos.
Recentemente, um pastor de igreja precisou se retirar das mídias após ter profetizado que Donald Trump seria reeleito presidente dos Estados Unidos, o que findou não acontecendo, e isso lhe trouxe sérios transtornos ministeriais. Portanto, é preciso equilíbrio e muita cautela em tudo isso. Por último, quero pontuar as orientações para se ungir portas e janelas das casas. Ora, a ordem ao povo de Israel para espargir o sangue do cordeiro nos umbrais das casas era algo literal para aquele tempo. Hoje, já somos lavados com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, sendo que a nossa santificação vem pela observância dos princípios da palavra de Deus, oração, jejum e modo de viver em consonância com tudo isso. A orientação bíblica de unção no Novo Testamento é apenas para enfermos e deve ser exercitada pelos presbíteros da igreja, segundo Tiago 5,14. É bem verdade que Deus não está limitado e pode fazer as coisas do jeito que quer, segundo a sua perfeita vontade. Temos o caso do profeta Isaías, que andou nu e descalço por um período de 3 anos. No livro de 2 Reis, capítulo 20, há o relato de um fato onde o próprio profeta Isaías disse para o rei Ezequias fazer uma pasta de figo e colocar sobre a sua úlcera, e esta sarou. Jesus curou as mesmas enfermidades de maneiras totalmente diferentes. No entanto, entre nós, as experiências pessoais e individualizadas são consideradas excepcionais. Não são para todos, não devem ser generalizadas, nem se transformarem em doutrina. Vejam bem, meus irmãos, por conta da profecia que estamos comentando, recebi hoje de um membro da igreja um áudio tutorial que já está rolando na internet, ensinando os irmãos como ungir portas e janelas da sua casa. Como diria um certo apresentador, me ajuda aí. Amados, vamos intensificar nossa comunhão com Deus, nos preparar para tudo o que for da perfeita vontade de Deus. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E a nossa maior esperança, meus amados, é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Um grande abraço a todos. Pastor Carlos Roberto para o Point Rhema Podcast.